do rebaixamento. Essa é a nossa enquete, participe com a gente. O São Paulo não está lutando contra o rebaixamento, mas o torcedor são paulino está decepcionado porque durante o campeonato começou a sentir o gostinho de título, mas ele não veio. E agora o São Paulo quer ficar no G4 do Campeonato Brasileiro e amanhã enfrenta o Grêmio num confronto direto em briga para ficar lá na posição que leva as equipes para a fase de grupos da Libertadores. E o nosso querido Jackson Pinheiro está ao vivo do CT do São Paulo na Barra Funda. Bom expediente para você, bem-vindo, Jackson. E além dele, o São Paulo tem ainda mais uma vez, ótimo expediente para você, meu caro João Guilherme, meus amigos ligados no programa. Aquecimento, começou agorinha, olha, o treino foi atrasado em 1 hora, João, devido ao forte calor que fez hoje aqui em São Paulo. Termômetros marcando 39 graus aqui na Barra Funda. A gente vai direto agora para uma imagem bem interessante. Sentado ali no banco de reservas, a gente vê o presidente Leco ao lado de um dos homens fortes também do futebol do São Paulo, o Ricardo Rocha. E um pouquinho mais para cá, o médico são paulino, o doutor José Chances. Ele que diagnosticou, através de uma ressonância magnética, né, um edema, um forte edema, devido a uma torção no joelho direito do atacante, artilheiro do time na temporada, Diego Souza. Conversei há pouco com o doutor José Sanches e ele me disse o seguinte: olha, tudo vai depender da evolução desse edema. Foi uma torção, a gente está observando a ressonância magnética. Não apontou nada muito grave, ele evoluindo clinicamente volta a trabalhar com bola, ou seja, esse edema reduzindo, ele não sentindo dores, o joelho desinchando, ele volta a trabalhar com bola e pode voltar a ser relacionado o mais rápido possível. Agora, neste momento, está fora do jogo contra o Grêmio. Não tem condições alguma de enfrentar o tricolor imortal amanhã no Morumbi, nesse jogo, como você já bem disse, João Guilherme, jogo importantíssimo, né? Uma disputa direta aí pelo G4, a uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Jogo importantíssimo, o primeiro jogo, a gente está chamando aqui a primeira prova de fogo do André Jardine, que assume o time no lugar do Diego Aguirre, demitido no último domingo, deixou, né, o São Paulo no último domingo, e o presidente Leco ontem disse aqui em São Paulo, durante uma reunião com conselheiros, que ele sim é o plano A. O André Jardine é o plano A, mesmo com 39 anos, agrada o perfil estudioso do técnico, de tentar montar sempre equipes ofensivas, e tudo vai depender, evidentemente, do desempenho do São Paulo sob o comando do Jardine nessas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Muitos conselheiros não gostaram dessa ideia, alegando que Jardine é um treinador com vasta experiência e currículo vitorioso nas categorias de base, mas tem apenas 39 anos, não teria o perfil adequado para o São Paulo, gigante São Paulo, trimundial para o ano de 2019. A gente está acompanhando, viu, João Guilherme, esse aquecimento, é só isso que a gente vai acompanhar, é só isso que a imprensa tem acompanhado no São Paulo desde os tempos, a gente fala desde os tempos, né? Faz tanto tempo assim, né? Desde o trabalho do Diego Aguirre, né? Diego Aguirre já trabalhava assim, não tem atendimento à imprensa hoje, a gente vai ficar nos 10 minutos do aquecimento, depois sai. Aí fica aquele grande ponto de interrogação, o Nenê vai voltar a ser titular já no jogo contra o Grêmio, sob o comando do André Jardine, ganha moral? A informação é que sim, volta a ser titular, a assessoria de imprensa já está aqui, indicando que a gente tem que deixar o gramado, meu caro João Guilherme. Fim do nosso trabalho aqui no CT da Barra Funda, mas com todas as informações do São Paulo passadas ao vivo, para quem está ligado aí no Expediente Futebol. Rapidamente, então, viu? Com um entorse no joelho direito, Diego Souza, artilheiro do time na temporada, está fora do jogo contra o Grêmio. Não é nada tão grave. Diminuindo esse edema, ele volta a trabalhar com bola e volta o mais rápido possível a ser relacionado. Brenner, que fez o gol de empate no Majestoso, e Trellis disputam essa vaga, o jovem Brenner, um pouquinho à frente, né? Porque trabalhou bastante com o André Jardine nas categorias de base. Essas as informações do tricolor, João Guilherme. Perfeito, muito obrigado. Um abraço aí no Juca e em toda a turma boa da assessoria de imprensa do São Paulo Futebol Clube. Valeu, excelente participação do nosso Jackson Pinheiro. Diego Souza fora do jogão de amanhã, meus amigos, contra o Grêmio e ou o Brenner ou o Trellis. Um dos dois deve ocupar esse espaço aí. Vamos ver o sinal do que o Jardine pensa, né? Porque o Jardine trabalha muito olhando para a base, o que reforça a teoria de que o Brenner pode ser o centroavante.
Só que o Brenner joga muito bem quando vai do lado do campo. Como ele entrou no jogo contra o Corinthians. Eu ia dizer, sabe o quê, PVC? Eu ia dizer que se fosse com a Aguirre, era um problema. Porque ele usava pouco os meninos da base. Mas com o Jardine pode não ser o problema. Você adianta o Carneiro para a posição de centroavante, Everton de um lado, e aí você tem Brenner, Elinho, tem uma molecada ali que pede passagem para jogar pelo lado direito. O Carneiro não pode jogar. O Carneiro não pode jogar. Desculpa o mal informado. Mas pode fazer isso. Mas pode fazer isso na sequência. Eu tô falando para esse jogo específico que é um dos grandes jogos da rodada, né? Contra o Grêmio, confronto direto. Ele tem o Trellis. E eu sou sempre a favor de você colocar o jogador da posição e testar. Se ele não for bem, claro. Uma coisa que eu combato e que eu não consigo entender, que o Jackson acabou de passar pra gente aqui. O Jardine não tem o perfil para dirigir o São Paulo porque falta a ele, segundo alguns conselheiros, experiência. Tá, aí a listinha que a gente trouxe ontem aqui. Sim. Eu estava aqui confabulando com o Edmundozinho, João e PVC. Carpegiani, que passou nesses últimos 10 anos no São Paulo, tinha experiência? Tinha. O São Paulo ganhou o quê? Com o Carpegiani, nada. Adilson Batista. Também experiente. Leão. Paulo Autori. Muito experiente. Com o Muricy foi muito bem naquele campeonato de 14. Ficou com vice-campeonato, mas não foi campeão. Osório. Balsa. Tá aí. Aguirre. Então, todos experientes. A questão é... Só o Doriva que ainda teve Dorival Júnior. Eu falei Dorival. Ainda teve Ricardo Gomes. Então a pergunta é... Enfim, teve uma série de o jogo era o Doriva. Concorda? O Doriva ficou 9 jogos. Não, mas assim, nessa análise dele, dessa época toda aí era o Doriva. Talvez o desempenho ruim do Doriva e do Rogério Ceni, né, que eram 2 novatos, tenha causado essa má impressão nos dirigentes. Mas são 5 jogos. O São Paulo tem 11, acho que é 11 pontos de vantagem. São 12 hoje. Seria 11 se o Santos tivesse vencido. Seria... 12 pontos de vantagem. Esquece. Então não é um risco ficar fora da Libertadores. Como é um desejo antigo do Leco, preparar alguém da casa que se enquadre no perfil, porque eu nunca fui a Cotia, ao centro de treinamento, mas falam maravilhas do centro de Cotia. O São Paulo está sempre ali, disputando a Taça São Paulo de Futebol Júnior. E revela pouco. Para esse conjunto de fatores, boa estrutura, chegando sempre à Taça São Paulo, ele revela pouco. Vale a pena lembrar que os últimos bons jogadores revelados, Luiz Araújo e o David Neri, foram vendidos precocemente. Muito rápido. Né? Eles, quando começaram a ser usados, agora tem o Luan, tem o Lisieiro, o próprio Brenner, Elinho, tem aí o Bruno Alves. Tem uma galerinha aí que está pedindo passagem. Mas eu acho que tem que mesclar a experiência de craques como Nenê, Diego Souza e outros tantos que tem no São Paulo com a juventude. Esse é o segredo do sucesso, eu acredito. É isso aí. O último título do São Paulo foi com o Ney Franco. Copa Sul-Americana 2012. No jogo que só teve um tempo. Jogo inacabado, né? O jogo que não acabou. O problema é os dirigentes, os conselheiros, né? Porque esse pessoal, esses conselheiros não são aqueles caras que realmente decidem alguma coisa. Corneteiros. Mas fazem um barulho grandezinho. Faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles mesmos tinham que analisar. Faltam 5 jogos. Nem 2 meses, nem 1 mês e pouco de campeonato. Acaba dia 2. Acaba dia 2. 3 semanas, sim, 3 semanas. Os cascudos mesmo, que é o sonho, vamos dizer, é o Abel, é o nome forte. Um Cuca, de repente. Um Cuca, que está empregado. Mano Menezes está empregado. Assim, o que o São Paulo quer de treinador experiente que realmente vai chegar para trazer isso que os conselheiros estão querendo, não vão poder ir agora. Não vão. Então, acho que é acertado permanecer com o Jardine. Mas é que aí foi a grande surgiu até o nome do Vanderlei. Aí esse sim estaria no mercado disponível. Mas será que é o experiente que eles querem? Mas não é. Fala em Luxemburgo, lá no São Paulo. O nome forte é o do Abel. Mas o Abel não ia assumir agora. Não, mas isso que ficou faltando na entrevista do Raí na segunda-feira. Que a gente falou aqui. Que a pergunta que não se responde é: por que agora?
ele deixou claro que agora está trocando porque ele está projetando 2019. E ele entendia que Eu entendi dessa forma. é a chance de você conseguir o resultado que precisa, já que já está na Libertadores. Definiram que o Aguirre não seria o treinador de 19. Mas a pergunta que você podia ser mais explícita é: por que agora? Agora. Por que tocar agora? Eu me lembro que ele Talvez disse... pelo Ele não é o desempenho, só. o mau desempenho. É claro que assim, desculpa, Pedro, se eu Imagina. ter interrompido. Mas você, assim, você trava diversas batalhas e duelos ao longo de um ano. Né? E um dessas batalhas é você ganhar do seu rival. É você quebrar tabu. É você empurrar mais ainda um clube que é muito vencedor nos últimos anos, que é o caso do Corinthians, mas que vive um momento ruim. E, assim, acho que a gente é unânime isso aqui. Eu vi todos vocês essa semana. Foi a melhor oportunidade do São Paulo vencer na Arena do Corinthians. E não conseguiu. E aí ele não venceu e teve um desempenho E o Corinthians ruim. foi melhor. O Corinthians foi melhor com um a menos. Um a menos. Que Sada. É. Coisa que ele não conseguia. Ele não conseguiu ser melhor. É difícil segurar. Com um a Foi mais. isso que o Raí falou. Então, eu A acho justo. atitude do time, Eu acho que é justo. ele reprovou, e acho que isso fez com que ele analisasse que o treinador já não estava... E ele falou também um negócio interessante. Estamos mudando também para aumentar a chance de G4. Foi. Porque a Libertadores é linda, é maravilhosa, é o sonho de consumo, é uma obsessão, mas é isso para os 4 primeiros. Porque para o 5º e o 6º, você é chamado para uma grande festa, numa mansão, mas você fica no jardim. Não tem aquela mesa no jardim? agora Mas fica o com o salão jardim, lá né? dentro... foi com o Agora jardim. Você fica no jardim. Para você entrar na festa mesmo, lá no salão, lá dentro, onde está acontecendo, você tem que passar por 2 fases eliminatórias. Então ele falou, para aumentar a chance do G4. Mas assim, João, desculpa, não, por favorzinho. o PVC trouxe essa informação no AUP, e aí eu fui conversar também com amigos meus lá no São Paulo, e é verdade, o Jardim já entrando, tudo bem, ele já é do clube, o Raí falou muito isso na coletiva. Ele é o treinador fixo, da comissão fixa. Independente de qualquer coisa, ele continua dessa forma. Mas ele pode ser o A. Pode. Então, assim, os conselheiros estão aí falando que ele não tem experiência. Mas se ele tiver um bom desempenho, o bom desempenho é o quê? É sair do jardim, E entrar no salão. e entrar ali no uma salão lojinha, logo. tem ali Ele uma- pode ser o A. Tem ali Ele uma pode ser o A. lojinha, tem ali uma lojinha que tem 2 tipos de terno. Tem um terno que custa mais baratinho, que você demora 5 dias para comprar. E tem outro terno que é mais caro, que você vai ter que passar. É isso. João, E o Michelete está falando um negócio interessante Pra que entrar está fechando o na programa. loja Você dele. está no jardim, está na festa, mas pode chover, você vai se molhar, pode bater uma ventania, sair voando tudo, você pode cair um galho na tua cabeça. É bom estar lá dentro. Então, por exemplo, você pode ficar na primeira fase da Libertadores. Ou na segunda, João, não chegar na fase de grupos João, tem uma coisa assim dos técnicos da nova geração, que é implantar novos métodos de treinamento. E geralmente, os jogadores gostam muito. Treinamento mais dinâmico. Eu acho que esse é um trunfo. Só que o futebol não é dia a dia. O futebol é resultado. Então, se ele fizer